3, 2, 1, gravando. Começando mais um podcast pra você, tá bom? Nessa manhã, você que nos assiste, ou à tarde ou à noite, não sei o horário, sejam todos bem-vindos. Você que tá aqui no YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Você que tá aqui no corte, aqui no Instagram, já segue a gente. Você aqui no Facebook também, seja bem-vindo, tá? Começando mais um episódio pra você. E hoje, gostaria de apresentar a vocês ele que foi ex-presidente do SAEG da cidade de Jaboticabal, São Paulo. É uma honra recebê-lo aqui, José Carlos Abreu. Abreu, seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui nessa manhã para poder bater esse papo gostoso, como sempre, e a gente já agradece antecipadamente esse espaço que você está abrindo para a gente. É uma honra recebê-lo aqui, já faz um certo tempo que eu gostaria de recebê-lo aqui, para colocar em pauta alguns assuntos importantes para Jaboticabal. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, eu gostaria de saber, e os nossos seguidores, que às vezes não conhecem, quem é o Abreu? Muito bem, Augusto, vamos lá. Vou contar um pouco aqui da minha história, né? Eu sou oriundo de Marília, uma cidade do interior de São Paulo. E na década de 80, eu recebi um convite da Volkswagen do Brasil para assumir em Ribeirão Preto o projeto a álcool. Era um projeto dos caminhões movidos a álcool, que estava sendo lançado no Brasil, naquela época de 1980, 81. Eu vim para Ribeirão Preto, trabalhando pela Volkswagen no Brasil, para implantar o projeto a álcool na usina Santa Elisa. Então eu fiquei 2 anos e meio trabalhando na Volkswagen, mas dentro da usina Santa Elisa, fazendo a implantação do projeto a álcool. Foi um sucesso total. Aí eu assumi também o mesmo projeto na usina São Martinho. Fui para a usina São Martinho, fiquei mais 1 ano e meio também fazendo essa implantação desse projeto. E nesse ínterim, pelo sucesso do projeto, a Volkswagen acabou dando para a gente como prêmio pelo serviço prestado uma concessionária para a gente escolher onde a gente quisesse montar essa concessionária. Estava nesse projeto eu e um outro rapaz que era um consultor da própria Volkswagen, e nós escolhemos Jaboticabal. Eu vim parar em Jaboticabal desta forma para montar uma empresa aqui em Jaboticabal chamada Savesa. Então nós montamos a Savesa aqui em Jaboticabal, vendendo caminhões Volkswagen. Depois nós montamos a Savrale, ali naquela esquina da Marechal, da Major Hilário, já praticamente ali na rodovia. Nós montamos ali a Savrale, que era uma revendedora de tratores Agrale. Montamos uma filial em Barretos e eu fiquei dentro nessa empresa até 1990, quando eu acabei saindo dessa sociedade e fui tocar minhas coisas sozinha. Nesse ínterim, entrou aí o Collor, acabou entrando com aquele plano cruzado, acabou com o dinheiro da gente, e eu fui convidado nessa época para ir trabalhar na Basilar. Recebi um convite do Renato Celestino, junto com o Dino Zelli, e fui para o Basilar para ali fazer a minha caminhada num projeto de fazer todo o trabalho de marketing para a marca Basilar. Fiquei 17 anos no Basilar, fazendo todo esse planejamento, esse projeto. Então nós crescemos muito com o Basilar, crescemos muito na área de vendas, e o Basilar acabou
comprando aí outras empresas, como a própria Adria Alimentos de São Caetano. Depois o Basilar fez uma joint venture com um grupo de argentino, com a Socma Alimentos, e virou uma multinacional. E eu continuei nessa multinacional, também trabalhando ainda no departamento de marketing, tomando conta aí já de 4 marcas. Tomava conta de Basilar, marca Zabete, Isabela e a própria marca Adria de São Caetano do Sul. Isso foi até 2007. Em 2007 eu me desliguei da companhia, houve lá um plano de demissão, e eu entrei dentro desse plano, pedi minha demissão, saí da companhia e fui tocar meus negócios. Montei alguns restaurantes no shopping de Jaboticabal, acabei tendo 3 restaurantes no shopping de Jaboticabal, porque acabei adotando Jaboticabal como a cidade do coração, não quis ir embora daqui, fiquei aqui, acabei os meus filhos crescendo aqui, e eu fiquei no shopping até por volta de 2017, 2016. Nesse ínterim, eu já tinha uma grande amizade com o prefeito Ori, e o prefeito praticamente me convocou para que eu fizesse parte do governo dele, fizesse parte da estratégia do governo dele, e assim eu fiz. Em 2017, com a entrada do prefeito na prefeitura, eu assumi a Secretaria de Obras como secretário realmente de obras, e assumi como também a Secretaria de Agricultura. Então fiquei com 2 secretarias, Obras e Agricultura. E assim toquei essas 2 secretarias por um ano e 2 meses mais ou menos. Em maio de 2018, o prefeito me fez um convite se eu poderia assumir o SAEG. E aí, desde 2018, então, eu fui para o SAEG como presidente do SAEG, saí da Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, e assumi o SAEG como presidente. E assim foi até 2020, fazendo todo esse trabalho que aconteceu no SAEG nesse período aí da minha gestão. Sim, um rápido resumo de quem é o Abreu, como que o Abreu está em Jaboticabal, como que chegou em Jaboticabal e como que eu entrei na política. Abreu, fala pra gente, como que foi a experiência política para o senhor? Realmente a política, ela quando entra no sangue da gente é devastadora, tá? Eu não tinha realmente esse lado político, né? Eu entrei na política por esse convite e sempre imaginando, já na minha cabeça, assim, eu vou trabalhar para o povo. Tá? Tudo aquilo que a gente vai fazer na política, quem está na política, quem já passou pela política, sabe que é isso. Nós somos um funcionário do povo. O povo paga o nosso salário, o povo tem o direito, a população tem o direito de cobrar, tem o direito de exigir o melhor de nós, que façamos sempre a melhor entrega possível daquilo que a gente se propôs a fazer. E assim eu tentei fazer durante esse período na política. Eu tive muitas experiências totalmente positivas. Também tive algumas experiências negativas. A política não é para todos. A política é algo que realmente você precisa estar muito preparado para assumi-la. Ainda mais quando você assume secretarias como eu assumi. Eu de cara fui para uma secretaria de obras, que queira ou não, é uma secretaria importantíssima para qualquer governo. É a secretaria que dá a cara do prefeito para isso. É o buraco da rua, é a iluminação, é o asfalto. Tudo está relacionado em obras. E isso é a cara do prefeito. Se o prefeito ele gosta de obra, ele gosta da rua, ele tem que botar lá aquele secretário para dar essa resposta e dar a resposta para a população, porque a cobrança é constante, é diária. Todo dia você tem uma cobrança, todo dia você tem um serviço para executar. Saí de lá, fui para o SAEG numa outra... Assim, algo totalmente inesperado. O que é o SAEG? Você pegar uma autarquia como o SAEG, com muitos problemas, uma autarquia muito antiga, com equipamentos antigos, com estruturas antigas, já tudo praticamente deteriorado, e você ter que entregar água para a população, botar água na torneira da população, tirar a água da torneira da população, jogar no esgoto para ir para o tratamento, tudo isso é muito complexo.
E tudo isso você tem muita cobrança, e tudo isso você tem que estar sempre pensando nisso. Não importa que é o secretário, que é o diretor, que é o prefeito, quem nos paga é a população. E a população tem todo o direito de cobrar e temos que entregar sempre o nosso melhor. E nós sempre procuramos entregar o melhor. Obviamente com erros, com acertos, muito mais acertos do que erros, graças a Deus, mas conseguimos passar por esse período muito difícil, mas ficou gravado, ficou cravado na gente que a política realmente ela exige da gente um empenho, exige que nós fazemos a nossa entrega diária, que nós sempre temos que trabalhar com 10, 15% a mais da nossa capacidade para poder suprir todas essas necessidades e todas essas cobranças. Abriu uma responsabilidade tremenda, né? E qual foi o maior desafio à frente do SAEG? Bom, isso eu acabei de falar ainda agora há pouco, que é difícil quando a gente pega uma autarquia que, de uma certa forma, está com seus equipamentos já antigos, deteriorados pelo tempo, por falta de manutenção, por tudo isso. Sem sombra de dúvida, o maior desafio que nós enfrentamos em Jaboticabal foi a falta d'água. Nós tivemos aí problemas seríssimos com a falta de água e ela tinha um porquê. Tem porquê que falta água, por que faltava tanta água, por que ainda falta água, por que ainda vai faltar água, né? Primeiro nós pegamos uma ETA totalmente deteriorada. Nós pegamos uma ETA que já havia, quando eu assumi, 2 laudos feitos, dizendo que ela poderia se romper a qualquer momento. Era eminente o seu rompimento, era iminente a sua queda, de tanto vazamento que tinha na ETA. A ETA, para quem não conhece, é uma ETA feita lá na década de 60, passou, obviamente, por várias manutenções, passou por algumas reformas, mas ela é uma ETA feita de concreto. E ela começou a ter afundamentos nas suas bases. E esse afundamento na base começou a trazer muitos vazamentos. Ela vazava muita água, dia e noite vazando água nessa tratamento que a gente fazia. E com isso, começou a fazer um estufamento nas suas paredes laterais, de chegar a um ponto que os próprios funcionários que trabalhavam com tratamento de água já estavam querendo se recusar a fazer esse trabalho com medo do rompimento a qualquer momento. Nós, obviamente, que muito preocupados com isso, nós tínhamos um problema sério de falta d'água, um problema sério com falta de dinheiro, mas felizmente em 2018 conseguimos começar a receber a taxa do lixo, foi implementada no final de 2017, começou a entrar dinheiro no início de 2018. Isso começou a trazer para o SAEG, para o seu caixa, um certo alívio no caixa, tirou um pouco da pressão do caixa. E nós tentamos achar algumas alternativas para poder resolver esse problema, principalmente da ETA. Muito embora nós já tínhamos um problema de falta d'água, mas como a gente tinha uma queda iminente da ETA, que aí sim seria complicado, porque se rompe aquela usina de tratamento, a gente ficaria sem 70% da água de Jaboticabal, que é tirada do córrego rico, que é água de superfície, a gente não teria como tratar essa água. Então, realmente, Jaboticabal ficaria sem água. Isso acabou indo para o Ministério Público, acabou tendo uma denúncia no Ministério Público, e o Ministério Público veio para cima do prefeito, para cima do presidente, que era eu na época, e deu um prazo para que a gente resolvesse o problema, senão o Ministério Público iria interditar a ETA. Olha a situação que nós ficamos. Bom, o prefeito, com toda a boa vontade dele na época, o prefeito Ori, rumamos para São Paulo, para Brasília, eu e o prefeito, visitamos, no mínimo, uns 12 gabinetes, lá com os deputados, levando pedido para que eles nos ajudassem a gente a resolver o problema. Nós tentamos financiamento na Caixa Econômica Federal em Brasília, tive 2 reuniões com o presidente da Caixa Econômica em Brasília, não conseguimos levantar financiamento, não conseguimos levantar recurso, não conseguimos nenhuma ajuda parlamentar. Por que a gente não conseguia? Tem um porquê. Naquela época já estava se falando do novo marco
do saneamento. E o governo não tinha interesse nenhum de ajudar as autarquias, porque a ideia era que tudo isso fosse privatizado, de uma certa forma. Então não tinha interesse em ter essa ajuda. E isso acabou se fechando todas essas portas e a gente não conseguia trazer recurso para nos ajudar, muito embora o prefeito Ory, com toda a capacidade que ele tem, com toda a abertura que ele tinha em Brasília, com todos os deputados trabalhando a favor, mas se pegava numa dificuldade do governo não querer liberar. Então as agências reguladoras de água não queriam liberar esses recursos. E nós aqui com a faca no pescoço. Aí o que nós tivemos que fazer? Prefeito, não tem outro jeito, vamos ter que ir com o recurso próprio e a gente tentar resolver o problema, porque isso vai cair. Nós pedimos mais um laudo, que foi feito de uma empresa de Rio Claro, vieram para Jaboticabal, fizeram um laudo estrutural para juntar com os 2 laudos que nós já tínhamos. Ficou ali constatado que o risco era iminente, poderia cair a qualquer momento. Aí o prefeito Ory fez lá todo um trabalho interno na prefeitura, entrou com um recurso para poder ajudar, o SAEG entrou com outro recurso, a Câmara Municipal também ajudou com recurso e conseguimos juntar um pouco de dinheiro para isso e fizemos uma nova ETA. Como foi feito isso? Abrimos uma licitação, onde tiveram algumas empresas concorrendo para isso, e teve uma empresa vencedora que veio e conseguiu construir a nova ETA. Foi uma dificuldade muito grande para nós, financeiramente, naquele momento, e juntamente com isso, com uma crise hídrica imensa que a gente estava sofrendo naquele ano, foi a maior crise hídrica da história dos últimos 90 anos, mas mesmo assim conseguimos colocar uma ETA em pé, conseguimos colocar uma ETA funcionando, deixar uma ETA moderna, ultra, mega eficiente, muito mais eficiente, era da mais eficiente instalada no Brasil até então, e conseguimos colocar isso para funcionar em julho de 2019. Nós conseguimos colocar essa ETA em funcionamento, quer dizer, com uma dificuldade muito grande. Então esse foi o grande desafio. Por quê? Não só o desafio financeiro, era o desafio de ter a certeza que a população pelo menos não ficaria sem a água. Quer dizer, poderia ter falta de água por outros motivos, mas não por uma ETA rompendo justamente no nosso governo. No governo do prefeito Ory, falou: Abreu, isso não pode acontecer, temos que resolver. Demos a mão e fomos juntos para resolver, com todo o empenho da prefeitura, com todo o empenho do prefeito, conseguimos resolver, e hoje a cidade pode se dar por feliz e satisfeita por ter uma ETA trabalhando, funcionando com eficiência, pelo menos por mais 30 anos. Abreu, porém, eu assisti um podcast onde o atual prefeito fala nesse podcast que a atual ETA não é eficiente. Como que o senhor avalia isso então? Porque o senhor disse que ela é eficiente e ele falou no podcast que não é eficiente. Muito bem, uma boa colocação que você colocou. Primeiro, nós temos que entender o que é eficiência. Eu queria dizer para o nosso atual prefeito que antes da gente falar, a gente precisa realmente estudar e saber aquilo que realmente nós estamos falando. Eu pergunto para o prefeito Hermes, o que é eficiência para o senhor? Então ele falou que a ETA não é eficiente. Primeiro ele falou que quem estava à frente naquela época deveria ter entendido que tem um desperdício de água diário para lavar filtro. Ele não sabia nem que é para lavar filtro. De 300 mil litros de água por dia de desperdício. E que a ETA não é eficiente. Ela é moderna, porém não é eficiente. A outra ETA é antiga, mas muito eficiente. Então, prefeito, grava aí, escreva aí, pega um papelzinho, escreva para o senhor não errar mais, tá? Vamos falar sobre eficiência. Primeiro, essa ETA ela não foi feita assim, nós colocamos o dedo para cima e falamos, para onde está ventando? Vamos comprar uma ETA. Não. Para fazer isso, senhor prefeito, nós juntamos todo o corpo técnico do SAEG, o corpo técnico da prefeitura, contratamos uma empresa que é referência nacional em diretrizes para a construção de ETA, que nos deu toda a consultoria para isso. Então ali foi criado toda a estrutura e todas as diretrizes que as empresas que viessem participar da concorrência tinham que cumprir. Então vou começar dizendo para o senhor o seguinte: a ETA antiga,
que até tem um vereador, prefeito, que é seu, que ele vai lá na Câmara e fala da etona e da etinha. Porque tem um conceito na cabeça, acho que dele, eu não sei também, não sei se tem na vossa também, que aquilo que é compacto não é bom, porque é compacto. Prefeito, o seu celular que o senhor está usando aí agora, ele é um computador compacto. Ele tem mais capacidade do que o computador que o senhor tem na sua mesa, e ele é compacto. Tá? Ele é muito melhor do que o seu computador. Então, compacto quer dizer que ele tem, sim, qualidade. Não quer dizer que porque é compacto não tem qualidade. Então, vamos aos números, prefeito. A ETA antiga, vamos falar da... A ETA antiga, ela foi construída na década de 1960 com uma capacidade nominal. Agora eu vou te dar dados técnicos, hein? Por favor, crava aí. Ela foi construída com uma capacidade nominal de 125 litros por segundo. Quando a gente fala de ETA, prefeito, a gente fala de litros por segundo. A gente não fala de outra coisa, tá? 125 litros por segundo. Ótimo. Então esse é um número. Grave bem esse número. A ETA antiga, ela tem uma capacidade de tratamento de água de até 480 NTU. Sabe o que é NTU, prefeito? Não. Obviamente o senhor não sabe, também o senhor não é obrigado a saber. Mas NTU quer dizer a sujidade da água. Então, se a água ela chegar até 480 NTU, a ETA tinha que ser parado o tratamento, que ela não tinha mais capacidade para tratar. Então, grava aí. 125 litros por segundo e uma capacidade de 480 NTUs. A nova ETA, a etinha compacta que o senhor fala, capacidade da ETA de tratamento de água, 250 litros por segundo, o dobro da ETA antiga. Capacidade de tratamento de NTU, até 1000 NTUs, prefeito, é mais do que o dobro. A ETA antiga, ela tratava 480, até 480 NTU, entregava lá no final da água que vai para os reservatórios um número de 0,05 NTU. A ETA nova entrega a água que vai para o reservatório de 0,02 NTU. Prefeito, é o dobro da ETA antiga. Então não fale em eficiência, prefeito. Tá? A ETA antiga, 125 litros por segundo, estava tratando no final agora com todo esse vazamento, com uma super... acima da sua capacidade, tratando 170, 172 litros por segundo. Isso é o que ela tratava, prefeito. A ETA nova, quando ela começou a funcionar, ela tratava 208 litros por segundo. Então, muito mais do que a ETA antiga. O senhor fala que quem estava à frente deveria saber que tinha um gasto de 300 mil litros de água via de desperdício. Não, prefeito, não é desperdício. A ETA antiga tem dois filtros. A ETA nova tem 14 filtros. A ETA antiga tinha que parar o tratamento de água, para a captação de água daquele lado da ETA e vai lavar o filtro manualmente, com uma mangueira. Os funcionários tinham que entrar dentro do filtro para poder lavar. Uma coisa arcaica, antiga. A ETA nova, os 14 filtros, é lavado automaticamente, sem nenhum contato manual, tudo automático. A ETA antiga, ela gastava 250 mil litros de água para lavar os filtros. A ETA nova gasta 300 mil litros de água. Onde falta eficiência, prefeito? Se uma tratava 178 litros por segundo, outra trata 208 litros por segundo. Obviamente que tem que consumir mais água para poder lavar. As duas consomem água para lavar filtro. Então, prefeito, não é esses números que o senhor falou para a população. Aí o senhor errou bastante, tá? Então, só para a gente falar de eficiência. Então, quando a gente fala de eficiência, podemos dizer categoricamente, a ETA nova é muito, mas muito mais eficiente do que a ETA antiga. No mínimo, o dobro de eficiência do que a ETA antiga. Ô Abreu, eu também vi nesse podcast, e antes de eu fazer essa pergunta, eu percebi que desde o começo da gestão do atual prefeito, ele olha muito para o retrovisor e persegue muito o ex-prefeito Ori. E nesse podcast, nessa entrevista, ele falou que vocês não fizeram nada a respeito de poços.
Então, você falou agora, entrou aí num ponto que realmente é crucial. 2 anos e meio de governo, o prefeito ainda olha para o retrovisor. Ele ainda quer fazer comparações. Para que isso? Não precisa mais disso. Tem que resolver os problemas como nós resolvemos quando nós entramos. Eu imagino se esse prefeito tivesse pego o SAEG com a ETA do jeito que nós pegamos. O que seria? Tá? Imagino. Quer dizer, nós resolvemos um problema, não criamos outro. Nós resolvemos, fizemos, está tudo certo e acabou, não vamos resolver. Agora, ele olha realmente para trás, fica criticando para trás. Chegou a falar aí que no governo Ori não se fez um poço em Jaboticabal. Quer dizer, além de ser uma inverdade, nós até poderíamos não ter feito realmente nenhum poço de Jaboticabal, que nós fizemos uma ETA de 7 milhões. Poderíamos ter deixado alguns poços projetados e não ter feito, mas mesmo assim nós fizemos. Prefeito, não fale em verdade para a população, prefeito. A sua posição não é para isso, a posição é para falar a verdade. A sua assessoria, eu não sei, mas talvez eu tenha que conversar mais com eles. Ou eles escondem a coisa do senhor, ou também estou olhando para o retrovisor como o senhor prefeito. Porque não é possível. Então, nós fizemos poço, sim. Nós fizemos um poço em Córrego Rico. Nós fizemos um poço lá na José da Costa. Tá bem, ele não dá os 12 mil litros de água que era para dar, do mesmo jeito que o seu poço do São José também não dá os 22 que era para dar. Nós refuramos o poço da Morada Nova. Tudo isso com recurso próprio, nós não fomos buscar dinheiro em lugar nenhum, tudo com recurso próprio. O SAEG conseguia pagar tudo isso. Nós fizemos o Poço do Romana, que o senhor falou aí no podcast, que aquilo o loteador cumpriu a diretriz. Senhor prefeito, não fala besteira, senhor prefeito. Na diretriz daquele loteamento não constava poço. Como nós tínhamos um problema sério de falta de água exatamente naquele bairro, ali da Morada Nova e da Morada do Campo, e a Romana está exatamente no meio, eu proibi de fazer qualquer ligação de água naquele loteamento se o loteador não fizesse um poço. E nós ficamos em negociação 3 meses com o loteador, ele foi 2 vezes para falar com o ex-prefeito Ori, para ver se conseguia, porque eu cumpri a diretriz, e o prefeito Ori falava, o senhor tem que cumprir agora o que o presidente do SAEG está propondo, eu não posso fazer nada. O prefeito teve peito para falar não para o loteador. O loteador voltou em mim, Abreu, não tem jeito, ou o senhor faz o poço, ou seu loteamento não vai ser entregue. Simples assim. Então, senhor prefeito, fala besteira. Aquilo é um poço que nós obrigamos o loteador a fazer. Então, nós criamos sim poço em Jaboticabal. O prefeito Ori fez poço profundo, na outra sua gestão ele fez poço profundo. Nós temos 2 poços profundos hoje em Jaboticabal, que é um da rodoviária e um do bairro Alto. Um desses poços foi feito pelo prefeito Ori, outro feito pela prefeita Carlota. Né? Então nós fizemos sim. Agora, não dava para a gente fazer uma ETA, não dava para a gente investir o tanto que nós investimos no tratamento de esgoto de Jaboticabal, que isso ninguém fala, mas nós investimos no tratamento de esgoto de Jaboticabal, investimos no SAEG, e ainda fizemos alguns poços. Não deu para fazer mais poços, porque, infelizmente, o dinheiro é curto, como o senhor sabe. Que o senhor sabe do que eu estou falando, do dinheiro ser curto. O senhor sabe dos investimentos que o senhor conseguiu fazer, mas com recurso vindo de fora. Não com recurso do Caixa, como nós fizemos com o dinheiro do Caixa. Todo aquilo que nós fizemos foi com a nossa capacidade administrativa. Nós não tivemos ajuda governamental, não tivemos ajuda de ninguém. Não fizemos um financiamento. Compramos e pagamos. Abreu, então qual seria a alternativa para essa dívida imensa de energia? Olha, a dívida não tem mais jeito, ele já deixou acontecer, já ficou tantos meses sem pagar que a dívida agora, isso aí não tem outro jeito, isso aí não tem mais como, esse leite já está derramado. É que eu digo que está na contramão. O que deveria ser feito, na verdade? Se eu tenho na minha casa uma despesa com uma energia que eu estou gastando na minha casa, R$200 por mês e não consigo pagar, e eu vou colocar um outro ar-condicionado no quarto do meu filho para aumentar a minha energia para 250? Não, eu vou desligar o meu ar-condicionado. Ou vou colocar um ar-condicionado que gaste menos. Então, o que deveria ter sido feito? O que estava programado para fazer? Porque nós, quando entregamos o SAEG em 2020, nós deixamos tudo em cima da mesa, os próximos passos. Porque nós dividimos tudo que precisaria ser feito no SAEG. Uma das alternativas para isso seria, primeiramente, trocar os motores da captação. Os motores da captação são motores quadrado, aberto, de 1974.
motores antigos, não existe mais eficiência, um consumo absurdo de energia. Nós temos uma estação de energia lá na captação que a qualquer momento vai entrar em pane e a cidade vai ficar sem água porque não vai tocar aqueles motores. O que deveria ter sido feito? Primeiramente, senhor prefeito, em vez do senhor ir fazer poço profundo, o senhor deveria ter feito. Compra os novos motores, que o orçamento estava em cima da mesa para o seu futuro presidente quando entrou, quando eu saí, era só tocar aquilo que estava feito, que estava tudo correto. Trocava os motores lá da captação, o senhor já ia diminuir a sua conta de energia no mínimo em 50% da captação e com uma outra agravante, o senhor ia aumentar a sua capacidade de transporte de água da captação até a ETA, porque lembra que eu falei lá atrás que nós estamos tratando 208 litros por segundo, que a capacidade é de 250. Com os motores que o senhor tem lá, o senhor não põe 250 litros de água aqui, mas nem que o Juca tussa. Então o senhor tem que ir para o lado correto. Trocasse aqueles motores que estão lá, melhorava a sua eficiência energética, diminuía o seu gasto com energia e colocaria mais água aqui no tratamento. Pronto, olha aí que beleza. No mínimo o senhor já tinha um poço profundo ganho só com isso, gastando menos de 1 milhão. Por que o senhor não fez isso? Era tão simples, tá? Tem uma outra solução. Nós temos aí alguns lugares, por exemplo, lá na nossa usina de tratamento de esgoto, porque o senhor não fez um estudo para colocar lá energia solar, para o senhor gerar energia e diminuir a sua conta de energia, não o senhor aumentar a sua conta de energia, prefeito. O senhor está quebrando o SAEG. E o senhor teve a capacidade de ir para as rádios na sua campanha e falar que faltava gestão, prefeito. Será que faltava gestão? Lá falta gestão aqui. Olha o que vocês estão fazendo com o SAEG. 13 milhões de dívida de energia e o senhor aumentando o gasto com energia. Quando estava tudo pronto em cima da mesa, com cotações dos motores, era só ter trocado os motores, trocado as bombas. O senhor estaria colocando aqui 250 litros de água por segundo, em vez de 208. Olha quanto que o senhor estaria fazendo mais de água. O senhor não precisaria estar abrindo aquele poço que o senhor abriu dentro do próprio SAEG. Só com as trocas de motores o senhor faria isso. Agora, o senhor está ouvindo o seu pessoal? O senhor está ouvindo o seu pessoal técnico? O senhor tem gente capacitada dentro do SAEG. O senhor tem gente dentro do SAEG que conhece de água muito mais do que eu, do que o senhor, do que muitas que nasceram com isso, estão lá até hoje mais de 20, 30 anos. Eles sabem. Por que o senhor não ouve eles? Aí o senhor vai buscar lá o presidente não sei da onde, o senhor vai buscar... Não, ouça aqueles caras que estão lá dentro, aquele pessoal que está lá pode dizer para o senhor o que o senhor tem que fazer. E o senhor não fez, o senhor foi na contramão, prefeito. É isso que eu não entendi. Abriu outro ponto também que o prefeito atual tocou no podcast, foi a respeito da tarifa social. Eu moro num bairro, numa comunidade de pessoas carentes. Isso é possível? Augusto, olha só, o que a gente tem que... Obrigado a responder. Senhor prefeito, é até chato isso, mas de novo, senhor prefeito, olha o que o senhor fala no teu podcast, lá no teu bate-papo, que o seu governo está estudando a possibilidade de fazer a implantação da tarifa social. Muito bem, senhor prefeito. Tarifa social ela é necessária. Tarifa social é um bem que essa população mais carente, como Augusto perguntou, precisa ter esse benefício. Senhor prefeito, de novo, por favor, não fala mentira para a população, não queira passar de bonzinho para a população novamente, senhor prefeito. Não é que o senhor vai fazer a tarifa social no seu governo. Não, senhor prefeito. A tarifa social foi implantada no governo Ori em 2020. Desde março de 2020, a tarifa social já está implementada em Jaboticabal. Desde 2020, nós fizemos todo o estudo que precisava ser feito, fizemos todo o estudo do impacto financeiro que isso ia trazer para o SAEG, porque isso é uma imposição, isso não é porque o senhor é bonzinho ou porque... Não, a Ares CPJ, ela praticamente obriga os municípios que por ela são regulados a ter a tarifa social. E nós fizemos a tarifa social em março de 2020. Então, senhor prefeito, o senhor vai num podcast, aí o senhor fala para a população que o seu governo está estudando a implantação da tarifa social para beneficiar uma parte da população.
Essa tarifa social já foi implementada. Por que o senhor não fala a verdade? Olha, foi implementada a tarifa social em março de 2020 pelo governo passado. Mas como o senhor só olha para o retrovisor, dificilmente o senhor vai vir aqui dar um voto para a gente e dizer que nós fizemos alguma coisa boa em Jaboticabal ou dentro do SAEG, quando nós fizemos muitas coisas boas dentro do SAEG. Eu pergunto para o senhor prefeito, o senhor está fazendo investimento também lá na nossa ET, lá no nosso tratamento de esgoto, porque nós fizemos investimento no tratamento de esgoto, nós implantamos a tarifa social, nós fizemos o investimento na estação de tratamento de esgoto, nós pagamos todos os precatórios, nós deixamos o SAEG em dia. Agora é o senhor que está trazendo esse monte de coisa ruim para o SAEG e vai num podcast dizer que o senhor é o bonzinho, que o seu governo é bonzinho, que está estudando fazer lei, que está estudando fazer a tarifa, quando a tarifa está implementada desde março de 2020. Senhor prefeito, por favor, né? E outra coisa também, lá no podcast, quando perguntam para o senhor por que não é feito uma tarifa geométrica, ou seja, quem gasta mais, paga mais. O senhor falou que ia estudar isso aí, quem sabe até fazer uma lei para isso, senhor prefeito. Isso já existe em Jaboticabal, no mínimo, há 30 anos. Isso também é lei, é obrigatório, é geométrico. Quem gasta 10 metros cúbicos de água, paga um valor pelo metro cúbico. Quem gasta 15 metros, paga outro valor. Quem gasta 30, paga outro valor do metro cúbico. Vai aumentando o valor do metro cúbico geometricamente. O senhor não precisa nem se preocupar de fazer isso, senhor prefeito, porque isso já existe. Isso já é recorrente. Há anos que o SAEG trabalha dessa forma. Nem perca seu tempo com isso. Perca seu tempo com outras coisas, tá? Que o SAEG realmente precisa, mas não com isso, porque isso aí já existe. A tarifa social é obrigatório e a tarifa geométrica também já existe há muitos anos. Não se preocupa com isso, não. Podcast Papo com Café. Entrevistas, notícias e muita informação. Apresentação Augusto Silva. Mas eu não sei, com o endividamento que está sendo feito no SAEG, como que ele vai suportar mais isso? Porque tem alguns critérios para a tarifa social, que é cadastro único, tem uma série de critérios para isso. Ele vai ter em Jaboticabal pelo menos umas 4.000 famílias para ser atendido pela tarifa social. O impacto é grande na arrecadação do SAEG. Eu não sei como ele vai fazer, porque isso faz parte do planejamento. Como ele falou que não tinha gestão, e na nossa teve, que nós fizemos esse estudo, ele devia também ter feito lá atrás para parar de fazer investimento onde não precisa. Porque quando eu falo que não precisa fazer investimento, que não precisaria fazer esse tipo de investimento que ele está fazendo, investir em poço profundo, desculpa, eu ainda vou voltar na sua pergunta, investir em poço profundo, enquanto nós temos 50% de perda de água em Jaboticabal, ou seja, a população, de cada litro de água que é tratado, metade é jogado fora, é perda, isso vai para o lixo, tá? Então, trabalha a perda. Vai, ataca onde está o problema. Ataca, se o problema é a perda, vai na perda. Diminui a perda de 50 para 25, que nós já estamos falando aqui de 3 poços profundos. Não precisa ele criar poço profundo, vai no problema. Então, assim, eu gostaria muito que ele conseguisse implantar a tarifa social. Eu não sei como ele vai fazer, porque o impacto é grande. Ele já tem um impacto de financiamento que foi feito, o impacto agora desse aumento do consumo de energia. Ele vai ter outros impactos que vai vir para ele do SAEG, a hora que começar aquela ET, que é a estação de tratamento de esgoto, começar a sangrar, começar a vazar. Porque daqui a pouco aquilo está com vazamento. A hora que aquilo começar a vazar, ele vai ter que botar dinheiro lá. E o dinheiro que se coloca lá é dinheiro da água. Porque a sua conta você paga água e esgoto. Será que ele está olhando para o esgoto? Eu olhei, eu fiz investimento no esgoto. Será que ele fez investimento no esgoto? Então eu não sei. Eu fico preocupado com a tarifa social se esse governo vai ter caixa para bancar a tarifa social, porque o impacto realmente é grande. E isso faz parte do planejamento. Deveria fazer parte do tanto que ele falou que faltava gestão, deveria ter gestão para saber que ele precisaria implantar a tarifa social com impacto financeiro.
uma honra receber o senhor aqui, tá bom? Só que esse podcast me deixou um pouco preocupado, né? De tudo isso que o senhor apresentou a respeito do SAERJ, como ex-presidente que esteve lá dentro, que acompanhou, que fez todo um trabalho com a gestão passada, tá bom? Mas eu gostaria agora das suas considerações finais, as últimas palavras também para quem está em casa. Augusto, eu compartilho com você a preocupação. Eu também fico preocupado. Eu acho que todo mundo tem que ficar preocupado. Porque senão, vamos lá. Senhor prefeito Emerson, o senhor falou tanto em falta de gestão. 2 anos e meio de governo, ainda não fez 2 anos e meio, quase 2 anos e meio de governo, o senhor conseguiu para o SAERJ uma dívida de 25 milhões. 25 milhões. O senhor conseguiu 12 milhões aí para os poços e mais 13 milhões que o senhor conseguiu de dívida com a CPFL. Então, 25 milhões. Quanto o senhor vai conseguir de dívida daqui até o final do teu governo? Mas quantos milhões? Eu acho que, no mínimo, mais aí uns 10, 15 milhões. Qual é o fim do SAERJ? Como que vai fazer o futuro prefeito ou futuro presidente? Como que vai fazer para gerir o SAERJ? O senhor falou tanto, prefeito, o senhor falou tanto em gestão, que eu, sinceramente, me arrepiava e falava, meu Deus do céu, agora o pessoal vai vir mesmo para fazer as coisas acontecer. É o novo que está vindo para fazer tudo diferente. O diferente é isso? É entrar no governo e fazer dívida? Fazer dívida para os outros pagarem? A dívida que nós fizemos foi uma dívida para comprar uma ETA que nós pagamos. O que eu deixei lá para o senhor prefeito, quando o senhor falou que o senhor pegou com 5 milhões e 800 de dívida, sim, o senhor pegou sim. 1.600, 1 milhão e 600 era da ETA. É isso que nós deixamos para o senhor. O resto que ficou para trás é dívida lá do CEPREM. As minhas contas foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Eu não deixei nenhuma dívida para o SAERJ. Nenhuma dívida para o SAERJ. Né? Inclusive, os precatórios todos pagos em dia. Não ficou nada para trás. Salários todos pagos. Tudo pago. Fornecedores, não ficou um fornecedor sem receber. Ficou assim. Ficou uma conta da CPFL de dezembro para pagar em janeiro, que vocês meteram o pau em mim lá em janeiro, e depois o senhor não pagou nada de lá para cá. Pagou talvez aquela que eu deixei dentro do caixa para pagar. Só. E não ficou dívida. Agora, quanto o senhor está deixando de dívida mesmo, prefeito? Até agora, 25 milhões em 2 anos e 5 meses? Quanto o senhor vai deixar daqui até o final? Então, eu me preocupo como você se preocupa. Qual é o final? Qual vai ser o final do SAERJ? E ainda tem coisas piores para acontecer, porque daqui a pouco é usina de tratamento de esgoto. A nossa ET, daqui a pouco ela está colapsada. O nosso emissário que pega todo esse esgoto que desce até a Marginal, que corre o riacho da Marginal, ele já está com mais de 98% da sua capacidade tomada. 98%. Não tem mais como fazer loteamento e jogar o esgoto lá naquele emissário. Isso ninguém fala, mas vai acontecer. Daqui a pouco começa a colapsar. Lá a nossa a estação de tratamento, se já não está colapsada, que eu não sei, eu não fui lá para ver, mas já deve estar, se não fizer nada lá, se não tiver investimento ali praticamente mensal, acaba aquilo. Daqui a pouco não é a água que você coloca na torneira, que você põe água na torneira, mas você também tem que levar essa água para o tratamento de água. Depois que ela já passou pelo esgoto, ela tem que ir lá para tratar. Você tem que tratar esse esgoto. Não é só tratar a água. Isso aí é conjunto, tem que andar juntos. Está andando correto? Como é que está o nosso tratamento lá de esgoto, prefeito Emerson? Então, isso que eu fico realmente preocupado, porque eu sei onde que o calo vai apertar, eu sei onde que a dor vai chegar. Então, prefeito, o senhor falou muito de planejamento, mas faltou planejamento para quem mesmo, hein? Augusto, mas olha, chega de coisa ruim. Só temos que falar de coisas boas também, né? Porque tem muita coisa boa. Uma das coisas boas foi ter vindo aqui, poder bater esse papo com você, falar um pouco sobre o SAERJ, como eu falei. A política entra na veia da gente, depois é difícil sair. Eu consegui pegar um carinho muito grande pelo SAERJ, pelas pessoas que fazem o SAERJ, porque o SAERJ não é o presidente, não é o prefeito, são aquelas pessoas que estão lá. Se você juntar todo aquele pessoal, lá tem cooperadores com 25 anos, 30 anos de SAERJ, isso dá quase 1000 anos
de conhecimento, de experiência. Então esse pessoal tem que ser ouvido, esse pessoal a gente tem que realmente parabenizar pelo trabalho que eles fazem. É um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas são as coisas boas que a gente tem. É o grupo de funcionários que lá tem, e eu acabei tendo um carinho muito grande pelo SAEG. Mas uma das coisas boas foi isso, retornar, falar um pouco sobre a SAEG, falar sobre aquilo que nós conseguimos fazer, falar sobre a nossa gestão, conhecer você, conhecer seu estúdio, agora ter esse papo franco com o pessoal que o acompanha. E eu quero me colocar inteiramente à disposição para quem tiver qualquer dúvida, quem quiser falar comigo. Meu telefone é público, está aí há 10 anos com o mesmo número, todo mundo sabe qual é o número do telefone do Abreu, pode me ligar, pode me procurar nas redes sociais, estou pronto a discutir, estou pronto a falar, e queria falar realmente de coisas boas, de falar aí do futuro, que a gente espera ser um futuro bastante promissor, que tem um futuro muito bom para a nossa querida Jaboticabal, que a gente tanto ama, ter um futuro muito bom para essa população que acredita realmente em Jaboticabal, acredita nessa cidade que é linda, maravilhosa, que eu adotei como a cidade do meu coração, meus filhos adotaram como a sua cidade também, e estou aí à disposição para todo mundo e quero muito, muito te agradecer por essa oportunidade de vir aqui e falar um pouco sobre aquilo que nós conseguimos desenvolver nesse período. Eu que agradeço mais uma vez, tá bom? Que Deus continue abençoando o senhor e toda a sua família, tá? Meu muito obrigado. E você que está em casa, muito obrigado por ficar com a gente até agora, tá? Até o próximo podcast.